Você abriu o WhatsApp? Olá, boa tarde, tudo bem? Como vão? Hoje nós teremos uma live em sequência da nossa live da semana passada com a doutora Juliana, que é psicóloga. E nós vamos falar sobre a emoção para o pessoal que faz concurso público. Uma live muito bacana. Vamos entrando. A Kel, minha lindeza. Eu morei com a Raquel em Campinas assim que eu fui aprovada no concurso. Tem isso também, né? A gente recebe tanto dos outros, dos amigos queridos que nos ajudam, nos motivam a seguir. Sem eles seria muito mais difícil. Rafa, Nath, vamos aguardar um pouquinho a Ju. Já já ela chega. Vamos lá. Nós escolhemos, aí a Ju já chegou. Escolhemos o domingo à tardinha, porque é um tempo que tá todo mundo mais tranquilo. Chegou, aguardando. Oi, Ju, tá por aí? Oi, Fer, tudo bom? Aqui, firme e forte. Amigos, né? Todo mundo que você conhece que estuda, que é concurseiro, compartilha a live aí pra gente ter um público bacana. E aí, Ju, tudo certo? Isso aí. Tudo certo, Fer. A Graças a Thaís, Deus. querida, Mais uma semana, né? Tá um pouco mais uma. travando. A Thaís tá aqui falando: Oi, Fer. Eu vi, que linda, saudades, tá? Pois é. Ai, Ju, quanto tempo, gracinha. Acabei de É chegar isso da casa aí. dela. Acabou de chegar, ai, que bacana. Falar um pouquinho aqui, eu estudei com a Thaís lá em Monte, no Dom Bosco. Isso, um ano. Dó. Será que é a conexão da Ju? Acho que Eu é, tô te deu vídeo ouvindo. pausar. Tá me ouvindo, Ju? Mas tá com um pouquinho de trava. Tô. É. Tá. Então, você era um ano antes, né, de nós na turma, é isso? Não Isso, um era? ano. É, Um nós ano, fizemos um Dom ano. Bosco e Monte Aprazível, da quinta ao terceiro colegial ali. E depois você foi fazer Mackenzie, né, Ju? Isso, fui fazer a Você se graduou na graduação. Mackenzie, E o bacana. mestrado E fez lá mestrado lá também, né? também, Olha seguidos. aí, Fiz seguidos, em que maravilha. psicologia. Isso. Então, a nossa live hoje é justamente esse tema, né? A aprovação, a emoção na aprovação do concurso público, né? E de concurso, a vida é um concurso, né? A gente tem testes a todo momento. Então, nós podemos tirar daí grandes ensinamentos também. É E eu, verdade, concordo. né? E na outra live, nossa a conexão não ajudou um pouquinho, né? A gente precisava aí um pouco mais retomar esse assunto para falarmos, já que tem tanta coisa, né? Tanta curiosidade de todo mundo. E eu vou te dar a Sim. palavra, Ju, para você já começar no seguinte sentido. A primeira ansiedade que eu vejo quando nós começamos a fazer o concurso é aquela escolha, né? O que escolher? Que às vezes a família quer que faça uma coisa, a pessoa quer fazer outra e fica em dúvida, aí não sabe se vai fazer o que gosta, ou aquele que tem uma remuneração um pouco melhor, já fica nesse conflito. Como é que a gente pode se auxiliar aí da psicologia para ajudar nesse ponto? Ah, isso é uma pergunta muito importante, porque nos últimos anos nós tivemos muita mudança com relação à nossa carreira, né? Antigamente tinha sim aquele grande foco com relação à exigência dos pais, em relação qual área que é melhor. E hoje a gente sabe, né, esse desenvolvimento que hoje a gente chama de life designer, a gente não chama mais de carreira, né? Porque a nossa vida é assim, as pessoas estão mudando muito nessa com Cada relação vez. ao trabalho, ao novo redesenho de trabalho, né? Eu falo que meus livros aqui, né, de gestão de pessoas, eles mudaram muito. Eu estou usando muito mais artigos científicos, Sim, e-books, do que os próprios livros, porque o nosso desenvolvimento no trabalho, o desenvolvimento de carreira, ele vem passando por grandes transformações. Então, exato. voltando,
Hoje, o que dá sentido, que tem uma carreira promissora, é a gente fazer o que a gente gosta, né? Porque a gente tem inúmeros profissionais. Se a gente vai fazer algo que não tem nada a ver com o meu propósito, se a gente passa a maior parte da nossa vida útil no trabalho, ele tem que ser algo realmente prazeroso. Ele tem que ter um propósito, um sentido, um significado importante na minha vida. Tem que ter uma conexão, né? Exatamente. Pelo menos uma conexão. Porque se eu não tiver essa conexão, Fer, a gente não consegue se dedicar tanto. A gente não consegue, por exemplo, num vestibular, ou num concurso, ou a certificação de algo que condiz com a minha formação. Eu preciso muito, muito dessa dedicação, desse vigor, da concentração, da motivação. E se eu não tiver um motivo para agir, no sentido da palavra motivação, motivo para agir, a gente paralisa. É verdade, é verdade. Precisamos e mesmo, né? É importante essa conexão com os pais, né? Eu sempre falo que é importante estar dialogando com os filhos, fazer um bate-papo do que deseja, as expectativas, os medos. Esse ponto, ele é essencial para que a gente consiga direcionar esse foco, essa concentração, para que a gente tenha um melhor desempenho. Com certeza. É certo que a gente também, né, tem uma ideia daquilo que deseja, daquela profissão, mas ninguém consegue, a não ser que já esteja nela, né, dentro dela, entender toda aquela complexidade, principalmente por trás dos bastidores, né, tudo aquilo que envolve. Na outra live até cheguei a falar que o maior desafio para mim na magistratura tem sido a gestão, né, da unidade, todas as pessoas que eu tenho, em média, mais ou menos 13 pessoas que trabalham comigo, e isso é um grande desafio, é um desafio cotidiano para mim, muito mais do que a própria atividade da magistratura em si, das audiências, sentenças e etc. Mas a gente só vivencia isso quando está ali. Por isso também que o estágio é tão importante para a gente tentar se aproximar o máximo possível. Eu até brinco quando os estudantes vão fazer as audiências e conversar comigo, eu falo assim, olha, gente, conversa com o gestor da unidade, com o juiz, ou o promotor, ou o delegado. Fala, posso ficar um dia aqui, uma semana, eu vou ficar no cantinho, você não vou atrapalhar, só para ficar vendo realmente aquilo que depois você vai conseguir levar 12 horas por dia, né? 6 dias por semana na sua vida realmente. Então, esse teste é muito importante, porque senão você não consegue nem dialogar, né? Se você não conhece o que você vai fazer, você não tem nem condições de defender o seu ponto de vista, falar, não, eu quero isso, por isso, por isso, por aquilo. Perfeito. Então, é importante esse conhecimento. Então, assim, refletir. Muitas pessoas querem fórmulas mágicas, me falam o que eu devo fazer. E a resposta está dentro da gente. Por isso que existem profissionais especializados dentro da orientação profissional que vai nos auxiliar na melhor direcionamento dentro do meu perfil. Porque uma coisa que você falou que me chama muita atenção, e é verdade, né? As pessoas, muitas vezes, elas vão, né? Eu estudei na faculdade, tenho a competência técnica, né? O conhecimento, né? Os estágios que são importantes. E, às vezes, no dia a dia, como você citou, os maiores desafios é você ter uma equipe que tem que gerir, você trabalha com gestão de pessoas, você tem que gerir uma equipe, motivar, treinar, engajar, trabalhar com conceitos do que é certo, o que é errado. Então, você exige muito da sua competência comportamental. E isso que é, assim, essa dicotomia entre os lados da competência técnica e da comportamental. A gente tem que ter essa sinergia, essa conexão, porque um vai ajudar no outro. Os dois são importantíssimos, né? A competência técnica me dá segurança, me dá segmento, direcionamento. E a competência comportamental, ela me dá tranquilidade, serenidade, paz, habilidade interpessoal para lidar com todos esses conflitos, né? Que é um grande desafio. É um grande desafio. Ainda mais tratando de serviço público, né? Que nós estamos, nosso cliente é o público, então é uma infinidade, não tem nem como quantificar isso, né? Quantas pessoas estão ali
acolhendo, né, o seu serviço, sendo prestado pelo seu serviço, atendido pelo seu serviço. Então, essa gestão é muito maior do que se pode imaginar. E se você não tem essa visão, né, esse lado, por óbvio que o seu lado técnico também fica comprometido, né? Os dois Perfeito. têm que encaminhar em equilíbrio, senão você desanda, né? O pé da mesa de um lado dá aquela bambeadinha. Você precisa ter Verdade. essa visão bem ampla, realmente. Muito bom. E É isso aí. falando de, né, de conhecer, de competências, a gente tem auxiliares na etapa, né, de escolha de carreira, como você bem falou, de escolha depois de concurso, né? Na verdade, começa na escolha do vestibular, na escolha da faculdade, depois da carreira, e depois, como você mesmo disse, hoje em dia tem muita gente, né, que nos fala mais em carreira, né? Como é que você usou a mesma expressão? Eu Chama perdi. Life Designer. Que a Life nossa design. vida é um novo termo, né? Na realidade, assim, é que a gente faz caminhos como uma estrada, né? Altos e baixos. Por isso, assim, quando eu fiz minha faculdade, um exemplo disso, né? Quando a gente faz, por exemplo, quando eu fiz minha faculdade lá no Mackenzie, na época eu trabalhava com ecoterapia, com terapia com Sim. cavalo, com crianças com Criança deficiência. Meu completamente. mestrado foi em desenvolvimento porque naquele momento da minha vida, né, aquilo fazia mais sentido, né? Sentido Do para meu mim. momento que eu me encontrei. E depois a nossa vida foi tomando rumos diferentes, né? A Rumos. nossa... E hoje eu trabalho nos últimos 15 anos somente com a área organizacional. Então, Organização. esse é o life designer, né? A gente Sim, vai fazendo contornos, né? De uma área, do que me tem mais afinidade, ou você vai, por exemplo, dentro do direito, né, tem tantas áreas que eu posso atuar e os alunos ficam muito ansiosos. Qual área? com certeza. É, a O gente, que como eu faço? O falei que faço? na outra Ah, live, nossa, no segundo, terceiro ano eu estava achando que eu ia ser ministra, né? Você tá super boa aluna, nota boa, nossa. Depois cai a realidade, a gente já começa assim, nossa, meu Deus, se eu conseguir entregar o TCC já tá ótimo, né? E a gente vai se deparando com aquele universo. E realmente, você vê N oportunidades, N, né, razões para você, e toda ajuda é extremamente necessária. Mas vamos falar um pouquinho assim, Ju, o que você acha que são, tá, eu escolhi a minha carreira, me identifiquei com essa, e vem ali, né, a necessidade de um certame, de uma prova, ou de mais de uma, né, para poder realmente tomar posse dessa carreira. O que que você vê como auxiliares em termos de diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, e o que você vê de outro lado como obstáculos, né? Como fomentadores aí desse obstáculo, dessa ansiedade e do estresse. olha, o estresse e a ansiedade, a emoção que mais sobressai é a emoção do medo, né? Quando a gente fala o medo, né? O medo é um tempo que a gente tem medo do quê? Do futuro. É um tempo do futuro. E que é muito imprevisível. A gente não sabe como vai ser, né? Tava até agora Com falando com a Thaís certeza. sobre isso, né? Que vai ter o nenê daqui 10 dias. E Sim, sim. aquele medo, né? E realmente é incerto. O que é importante para lidar com isso? É você pensar no hoje, o que faz mais sentido hoje, né? Então, eu vou falar só para entender a emoção, que é importante entender a emoção. Então, assim, o que eu quero, né? Quando você faz a pergunta, o que eu quero, aonde que eu quero chegar, de que forma que eu chegarei lá, respondendo essas perguntas, a gente chama, tem uma pergunta uma ferramenta chamada SMART, S de specific, né? Você tem que Uhum. ter seu objetivo, ele tem que ser específico. Então, nesse momento, você não tem, por exemplo, estudar, vamos pensar em estudar para concurso, né? Pensar, vou estudar para concurso, algo generalista, porque fica muito nas nuvens. E isso Muito gera uma grande ansiedade. ansiedade, com E certeza. ela tem uma, até eu acho que a Ana está aqui, é uma professora que trabalha comigo dando aula comigo de psicologia, ela é psicanalista. O Freud já falava que mais de 80% do nosso medo, ele é irreal, ele é fantasioso. Então, o que faz essa emoção do medo para quem está preparando para todas as provas? Ele faz com que a gente paralisa. É aquela Sim. pessoa que pode ficar 10, 12 horas estudando,
Mas se a gente pegar o que a pessoa aprende, porque ela tá com muito medo, né? Tá com muito medo, muita ansiedade. Mas se a gente pegar e se eu pegar, pedir para ela fazer uma resenha dos pontos principais que ela estudou, dessas 9 horas, ela vai registrar umas 3. Então, olha como que isso é incoerente e nos prejudica. Então, ter um foco, um objetivo com um objetivo específico, S de específico, M de mensurável, né? É uma ferramenta que você coloca o que você vai quantificar. Quantas horas que eu vou estudar? Qual é o primeiro concurso que eu vou me dedicar? Porque aí você vai estudar e se preparar para a organização desse concurso. Sim. Você não vai em cima do edital, né? Exatamente. Fer, é isso mesmo. Bem direcionado. Direcionado. Aí você vai colocar o M Smart. Então, o A de atingível. Geralmente o A, eu costumo falar que é a primeira pergunta que você tem que fazer. É possível passar no concurso? É possível, todo mundo. Tem pessoas que começaram com nada. É possível empreender, é possível ir para essa área, é possível fazer um mestrado, é possível fazer um doutorado, tudo. Sim. Se a gente pensar, por exemplo, dentro dessas áreas que a gente está conversando, ela é super possível. Sim. Né? Então, muitos fazem, né? Então é possível para todos. O objetivo que seja atingido. Por exemplo, assim, Juliana, é possível você comprar uma Ferrari nesse mês? Não, não é possível. Então, eu vou buscar outro objetivo. Outro objetivo, com certeza. Para ser menor, por isso que tem que ser diminuir em pequenas metas para chegar a um objetivo grande. Isso, as metinhas, né? Ter aquele... Tudo bem, o seu guarda-chuva, né? O seu objetivo final é amplo, mas você tem que diminuir, fazer pequenas metas para que sejam alcançáveis. Isso até ajuda na motivação, né? Porque à medida que você alcança aquilo que você se propôs, a exemplo, hoje eu vou ler um capítulo de Direito do Trabalho, horas extras. Então, um exemplo bem específico nosso aqui. Se eu conseguir aquilo, eu me sinto realizada e, portanto, motivada, né, no dia seguinte ir mais um pouquinho. E por aí a gente segue. Realmente isso tem é que ser bem mensurado. Você fala muito bem, você fala muito calmo, uma juíza de trabalho, que já sofreu, fala tão bem, isso é muito bom. Porque incentiva as pessoas que estão aqui assistindo, né? Que é possível, né, Fer? Sim, então, assim, A de atingível, R, que você vai fazer, qual vai ser, se ele é importante para você, é algo que você quer? Aí vem aquela pergunta que você fez no primeiro. Eu estou fazendo isso por mim ou para agradar meu pai ou minha mãe? Porque se é algo que realmente está dentro da gente, vai ser a questão que você falou agora da motivação. Eu vou me empenhar, vou motivar, porque faz muito sentido. É aquilo que eu sempre quis na minha vida. Então, eu vou ter muito mais foco. E o outro ponto importante é você ter um prazo, né? Você tem que priorizar, por exemplo, qual o prazo? Então, quando que é o concurso? Quando que é o vestibular? Quando que é a prova do mestrado? Quais são as etapas? Então, você tem que ter uma visão, um leque do tempo total. Isso. E fazer as mini metas. Quanto que eu tenho que me dedicar dentro dessas áreas para chegar para isso. Isso. Realmente. Ju, mas o importante quando você fala assim, eu tenho que ter o tempo, né? Porque muitos falam assim, mas quanto tempo você estudou? Quanto tempo eu vou ter que estudar? Não é esse tempo, que eu acho que a gente faz até alcançar o objetivo, até passar. O tempo, eu sempre, quando vem conversar comigo, eu gosto de conversar sobre esse tema, eu falo assim, esteja inscrito em algum concurso, se inscreva em um concurso, para que você tenha a mensuração do tempo. É tal dia a minha prova. Então é como se você corresse uma maratona, você tem que estar inscrita na prova, para você fazer o treino, se preparar adequadamente. Porque senão, aquela ideia de, eu só vou me inscrever quando eu estiver preparado. Eu acho isso um equívoco. Porque você nunca sabe quando você está realmente preparado. Já que as provas são muito diversas, muito diferentes. E às vezes, quando eu passei no concurso, eu sabia 100%? Não, eu não sabia 100% de tudo. Eu soube o suficiente para aquela aprovação. E é o que basta para todos. Ninguém vai saber nunca 100% de nada.
Então, só que eu tinha ideia que eu sabia o suficiente para ser aprovada? Não, eu não tinha essa ideia. Quem me falou isso foi a banca. Eu até brinco com muita gente que conversa comigo, eu falo assim, você se reprova antes da banca. Não é você que Perfeito, vai falar que você vai estar aprovado, não, é a banca. Então, para com isso, se perfeito. inscreva, estude, faça o seu papel e vá fazer a prova. O restante, não se preocupe com a aprovação. Isso não é uma questão sua, é questão da banca. A banca que tem que se preocupar com a sua aprovação e não você, né? Porque se a Perfeito. gente fica muito nesse ponto de, não, eu só vou fazer a prova quando eu tiver aprovado, quando eu estiver bem estudada, quando eu souber que tem condições de ser aprovado, e aí você não faz nunca, porque você, nunca vai ser suficiente. No Brasil, a gente tem leis mudando a todo momento. Você fala assim, né? Eu tenho vários livros, meus livros, nós também, a legislação não para. Eu vou ter que Muda. renovar muita parte da minha biblioteca esse ano. Então, não dá para você querer esperar a perfeição, né? Esperar fechar tudo para ir fazer. Não, você tem que se propor a estudar, tem que visualizar o seu alvo com toda certeza. Mas mensure, faça o seu tempo e faça as suas metas e vá ser realista, né? Vá fazer a prova para você ter essa realização. Isso é muito importante que você falou, Fer. Só vou fazer um desmembramento da parte comportamental, que é assim, ó. Maior inimigo somos nós. Não é Sim, banca, somos nós. Esse é o primeiro ponto. Quem derrota não é ninguém, somos nós. Que verdade. nos fazemos por ser derrotados, né? Um É, outro ponto importante, como você falou da maratona, ela tem que ter treino, como qualquer maratona. Para você correr sim, 40 quilômetros, que a pessoa começou do nada, como a gente vê pessoas na área da saúde. Então, assim, ela tem que ter um ponto essencial que você falou, como a maratona, que eu acho que é muito legal essa analogia, é o sim, treino constante para que seja adquirido um hábito, que quando a gente tem foco, objetivo e o hábito, a gente evita a procrastinação. A procrastinação, que é você empurrar, você ficar horas e não produzir, vai procrastinando, vendo isso e tal, é porque você não tá com esse foco e aquilo lá se tornou um hábito. Você é saber verdade. que você vai começar, que tem que desligar tudo que tem pela frente, que o objetivo lá é a prova, que o objetivo lá é você se preparar o melhor possível, você já tem um direcionamento. Você vai evitar É, a procrastinação. E um outro ponto importante, né, a questão é você ter o treino, como você falou, de se inscrever e fazer, ter um concurso e você se inscrever, né? sim, Porque aí você vai saber como que é treino. Que nem, tem isso. muitos cursinhos que oferecem também simulados, né? Desde Sim, vestibular, tem que em simular geral, sempre, tem que fazer sempre a simulação, né? Eu falo que porque é o tem que momento de reservar você. pelo menos uma vez a cada 15 dias e fazer um ambiente totalmente simulado. Não, agora ninguém me interrompe, eu estou como se eu estivesse realmente no concurso, né? Sem biblioteca, sem literatura que não pode ser utilizada. Simulação real, para você realmente fazer esses testes, porque isso é muito importante. Tem também, até quando você falou assim, aquele tempo, né? Eu conheço pessoas assim que falam assim: não, eu não vou estudar, porque eu só tenho 1 hora por dia, só 2 horas por semana, não dá. Trabalho, casa, marido, filhos, etc. E aí, qual que é a tua visão disso, Jô? Sua análise desse ponto? Olha, você pode. Tem situações. Primeira coisa, coopere com o inevitável, né? Se você tem filhos, você tem família, você tem que cuidar. Não adianta assim, olha, pessoal, estou agora. É importante fazer alguns acordos, né? Sim, Acordos com a família, acordos com os filhos. Olha, nesse momento estarei estudando para que o seu estudo seja seja eficaz. eficaz. Eu, porque eu vejo muitas pessoas que não trabalham, né? Só estão lá para estudar, que eu vejo que é uma grande oportunidade, né? Quando você tem essa oportunidade de estar com os seus pais, que geralmente é isso, e poder Sim, só se dedicar ao estudo, dedicar. é uma oportunidade fabulosa que tem que aproveitar e agarrar com tudo, porque nem Mas todo mundo pode fazer isso. eu já E vi nem todas muitos as pessoas que aproveitam. e que esse caso, na verdade, é um grande peso para a pessoa.
ela fica assim, ai meu Deus, mas eu preciso render, eu tenho que passar no primeiro concurso, porque imagina, eu tô com tudo aqui. Até as próprias pessoas acabam cobrando, né? Ou ela mesma se cobra, né? Sim. E ao invés de ser um alívio, usa isso como um peso, né? Mais um gerador de ansiedade, no caso, E até que se culpa isso. muito. E aí, essa culpa, muitas vezes, ela, além de, claro, de atrapalhar, ela pode ser um mecanismo de sabotamento. Então, eu Sabotamento. uso essa questão de, meus pais, não sei o quê, para que eu tenha um empecilho, que isso está me atrapalhando, isso está me gerando ansiedade, ou seja, é como se eu não tivesse clareza assim, olha, eu tenho que passar. Não, né? Eu vou fazer o meu melhor. A Sim, consequência passar. Então, assim, é a forma como a gente se coloca. Claro, tem isso. E o que é ruim nessa situação é que você usa utilizando isso porque você fica com um mecanismo de sabotador seu, para justificar a sua ansiedade. sim. É uma forma de justificar, né? É É. o peso. Agora, independente do cenário externo, né? Você se dedicar, o que é mais importante. Se eu tenho 2 horas, eu me dedicar em 2 horas é muito mais eficaz do que, por exemplo, se eu tenho o dia todo e não tá focado. Ou se eu Sim, tenho mais tempo, 5, 6 horas, puxa vida, eu vou fazer o meu melhor dentro desses 6 horas para render, né? exatamente, Para eu revisar, exatamente. vai ter mais tempo. Isso tem que. Porque eu falo isso, Fer, porque existem pessoas que têm poucas horas e também usam a justificativa assim. Porque você tem tempo, eu não tenho tempo. Cá, também Justamente. é uma outra É, forma de sabotagem. é, Para justificar nos filhos, da família, de tudo, sobre o pouco tempo que tem. Né? Então, eu falo exatamente. que é muito melhor você ter uma atenção, que a gente chama de engajar. Engajar, Uhum, né, segundo o psicólogo, né, o Wilson Schaefer, né, que estuda isso muito, é você ter concentração, vigor e empenho para você se dedicar e você não vê nem as horas passar, né? É aquela coisa exatamente. que vem de dentro. E ele é muito importante para isso, porque vai te dar encorajamento, de Encorajamento. ter coragem. E a palavra coragem é agir com o Exato, coração. Tem a ver com o exato. que está dentro. Né? Então É, vamos lá, vou arriscar, vou dar o core, meu né? máximo. Né? Isso é muito Exatamente. importante. Exatamente. E, Ju, é interessante quando as pessoas, você falou bem, né? Eu fiz o meu melhor, né? Porque muitos focam no resultado final, né? Na aprovado, na aprovação. Mas é o caminho, né? Parece até meio redundância falar isso, né? Todo mundo fala, mas é porque é a verdade, né? O que importa mesmo é a sua satisfação com o seu rendimento de saber que você está fazendo o seu melhor. Né? É isso que vai te convencer e que vai convencer também as pessoas ao seu redor que o seu caminho é o correto, que não precisa te mover da onde você está, que vai dar certo, né? Porque fica perceptível. Você se convence e convence os outros. Não, eu estou realmente fazendo o que está ao meu alcance, com as circunstâncias que eu tenho, com as alternativas que eu tenho, eu estou fazendo tudo o que posso. Né? Claro que esse tudo de posso também, que posso, não é no sentido de comodismo, não, pelo contrário, de encorajamento, como você falou, né? Está realmente convencido de que está fazendo o melhor. Exatamente. E assim, uma das questões que você até me falou, que agora eu estou lembrando, que eu posso complementar, a questão do estresse, né? Isso é muito importante quando a gente fala de estresse. O que me leva a isso, né? Tem uma frase do William James, que é um psicólogo americano, que ele fala assim: a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Né? Então aqui Sim, tá, isso. seria uma, eu sempre faço isso, uma analogia com uma lavadora de roupa americana, aquela que vai, você vê aquela O bolinha com todas as tambor na roupas frente. coloridas. Então, cada roupinha são as matérias que eu tenho que estudar, é minha família, todos os pontos da nossa vida, o nosso leque da nossa vida, o nosso tempo, a Sim, nossa família, as matérias, tudo. Então, assim, como que é a melhor arma da gente controlar isso, né? A gente não consegue, a nossa mente e o nosso cérebro, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo.
né? Isso é muito importante a gente saber, né? Então, na hora que eu tiver... O que quer dizer isso? Se eu entrar nessa loucura que a gente vive, e isso é o mundo real, né? Essa Uhum. lavadora, todo mundo vive. Não tem Todo nenhum mundo ser vive, humano que não né? vive nessa lavadora. A diferença está quando eu pego uma roupa, uma cor, e agora estou nessa roupa, Né? né? Então, por exemplo, agora eu estou aqui com você. Eu fiz uma negociação Exato, com os meus filhos que estão aqui na sala, né? Eu exato. expliquei para eles e agora eu tô com você, inteira com você. Porque Sim. isso me ajuda a ter melhor empenho. É a mesma coisa numa disciplina. Agora, esse momento, pelo que eu fiz o planejamento, que nem a gente falou do planejamento, Sim. eu fiz o meu planejamento. Agora é a hora de estudar direito constitucional, né? Então, esse momento é esse momento. As outras roupas estão lá. E eu tô dedicado, porque é nessa forma que a gente absorve mais. É uma coisa de Exato, cada vez. Vivendo o exato, momento presente e não entrando na lavadora. Porque é exato. inércia. Se a gente ficar na zona de conforto, porque a gente não pensa, não é estratégico, a gente vai para essa lavadora. E a gente não consegue fazer Exatamente. nada ao mesmo É. tempo. E é um ponto muito importante que é a disciplina, né? Eu acho que da vez passada a gente até conversou sobre isso. Esteja 100%. Se é o seu momento do estudo, primeiro se organize. Este vai ser o meu momento com a minha família, este vai ser o meu momento no meu trabalho, aqui é o meu momento de estudo. Organização, né? Clareza, nitidez é o caminho que vai te levar a uma menor ansiedade. Porque senão tá tudo confuso na lava-roupa, né? E realmente tudo explode, né? Aquele momento que às vezes você está até sentado estudando, é inevitável que venha, porque o pensamento a gente não bloqueia, Sim, mas vai vir, você tem que fazer tal coisa. Tudo bem, o que você vai fazer? Você vai dar aquele comando para o seu cérebro. Você pode até anotar, fazer tal coisa lá, mas beleza, conversa, dialoga com o seu cérebro, né? Ó, já está anotado aqui, agora eu vou voltar a estudar, esse aqui vai ter o momento dele ser feito depois. Né? Esse dialogar, tanto interno quanto externo, que você também falou, conversa com seus pais, é muito importante. E você usou um exemplo maravilhoso. Meus filhos, eu conversei com eles, eles sabem que agora é o meu momento com você. Então, eles não vão te interromper. Porque às vezes a gente também acha que o outro, mas como que ele não sabe disso, que eu estou aqui fechado estudando? Não, às vezes ele não sabe. Você precisa esclarecer, tem que deixar claro. sim, E para você deixar claro para outro, você precisa estar com isso claro em você. Né? Você tem que ter essa perfeito. clareza, tem que estar todinho organizado, né, planilhado, arrumadinho, o que você vai fazer naquele momento. E é muito importante também esse diálogo, até um pouquinho que a gente tinha falado da vez passada, depois, eu sei que eu estou fazendo uns caminhos assim, mas depois você volta lá. Eu até perguntei para você que muitos têm ansiedade de saber, mas eu conto para todo mundo o que eu estou fazendo, para quem que eu Ótimo. conto, o que eu faço, porque depois as pessoas chegam perguntando, né? E aí, você está fazendo, né? E naquela hora a nossa conexão ficou um pouquinho instável, então não deu para continuarmos. Olha, Mas e aí? É uma grande pergunta do pessoal. Falando em pergunta, a gente pode mandar pergunta, tá? Todo mundo que está assistindo. perfeito. Converso, Olha, Fer, conto, deixo reservado, como é que faz isso? existem dois pontos importantes nesse estudo, tá? Quando a gente fala assim, conta ou não conta? Depende. Depende para quem, tá? O ideal é a gente compartilhar com as pessoas mais próximas da sua vida, tá? Eu não vou falar necessariamente família, porque às vezes tem pessoas que não é a família. Pessoas com que Sim, você vai confiar. Porque quando você compartilha um compromisso, tá? Quando você compartilha esse compromisso, ele é muito maior porque você externalizou ele. Então a chance de você se comprometer é maior, porque o outro vai te cobrar no sentido positivo. O que é esse sentido positivo? Ó, tô vendo que você hoje, ó, tá perdendo o seu tempo aqui. Isso vai uhum, ser como se fosse um superego que a gente chama aqui, que é aquele juiz moral. Né? sim, Olha, e às vezes a gente quer esquecer, mas essas pessoas vão te ajudar. Né? As pessoas sim, que você possa confiar, que ela não vai só te passar a mão na cabeça, mas ela vai te passar a mão na cabeça quando você sim. se sentir vazio, triste, ansioso, você pode contar para ela. Então, nesse sentido, são pequenas pessoas do nosso grupo que a gente É, tem, que a um gente grupo possa pequeno, contar. Né? Então, é um realmente. grupo pequeno que está junto com você, porque você precisa fazer esses acordos. Né? Então, se eu estou aqui em casa, meus filhos, meu marido, meus pais, minha irmã, etc, etc. Eles precisam saber, porque eu confio e eles vão me ajudar. Agora,
ficar contando, porque as pessoas adoram saber da vida dos outros, né? Eles têm um prazer. O que você tá fazendo? Tô vendo que você tá sumido. Não interessa o que a gente faz, tá? Porque são pessoas mais tóxicas na nossa vida, que vai atrapalhar, que vai criar expectativa, que vai adorar falar, nossa, quanto tempo, né? E aí são pessoas que podem nos prejudicar a tirar o nosso foco. Então a gente tem que contar justamente com as pessoas tóxicas. Isso é inerente do ser humano, tá? Tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que são maldosas, né, perversas. E tem pessoas que não têm essa orientação e clareza e por falta de conhecimento vai falar coisas que são inadequadas para você, que não vai te ajudar a isso. Verdade. Né? Então, Verdade. são essas pessoas que a gente tem que contar e saber que eu posso contar e as pessoas que eu não posso contar, por mais que às vezes eu queira falar para me livrar, porque quando a gente quer falar para a gente se livrar, para a gente colocar a responsabilidade da nossa angústia, então a gente acaba falando, opa, respire fundo, serene seu coração e fique de boca calada. Né? Tem um aqui que falou assim, que tá que só conta pro cachorro. Verdade, ótimo. Eu gostei muito desse ponto, Jô, serene o seu coração, né? O que pode ser feito agora de técnicas para isso, né? Aquele dia que você está, por exemplo, véspera de prova, né? Semana anterior da prova, você realmente está mais... faz a psicóloga, faz a terapia, precisa de remédio, chá, o que fazer? O que a gente pode introduzir realmente assim de prática para dar aquela aliviada e serenar o coração? Ó, um ponto importante é que como a gente é ser humano, não precisa ficar com a gente ficar com chicote quando a gente chora, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, tá? Verdade. Então, acolha essa emoção porque ela é importante, né? Ela é importante porque quando a gente lida com essas emoções, qual é o lado importante? A tristeza, ela vai lidar com os lutos. Eu perdi várias coisas, perdi amigos nesse momento, tô abrindo mão de aniversários, eu tô abrindo mão. A sensação, eu senti isso e muitos até relatam, parece que a vida parou, que eu não tenho mais vida. É comum se ouvir isso em concurseiro, né? Porque realmente para de tantos eventos sociais, para de tanto contato pessoal mesmo. E aí, vamos lá, o que fazer? Então, assim, primeira coisa que é importantíssimo eu falar antes aí já chegar dos florais meditações que ajudam, tá? Então, assim, primeira coisa é reconhecer essas emoções, porque isso que a gente chama de inteligência emocional. Não é a gente só ser feliz, focado, porque a gente não é, a gente chora, né? Isso é importante, porque isso mostra que nós somos humanos e a gente precisa acolher as nossas emoções. Por quê? Verdade. Quando eu falo que eu tô com medo e coloco, ele me leva a um planejamento. Quando eu falo que eu tô triste, eu consigo elaborar os lutos. Não dá, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Verdade. Quando eu tô com raiva, eu tenho que fazer algo, falar, porque aí eu vou chegar no equilíbrio. A inteligência emocional não é você não ter essas emoções, mas você utilizá-las de uma maneira equilibrada. Tem momentos que você tá mais, tem momentos que estão menos. O que é possível fazer, né? Algumas técnicas para controlar esse estresse, né? Para controlar as emoções. Então, existem algumas fórmulas eficazes, tá? Cientificamente comprovadas. Meditação auxilia? Fantástico. Está sendo uma das ferramentas mais utilizadas sem custo para autocontrole emocional, tá? A meditação, tá? Só vou pegar aqui um dado científico, tá? Da meditação, tem várias pesquisas, tá? Desde livros de psicopatologia, enfim. Ela auxilia a meditação e os resultados, eles começam com 5 minutos por dia, já tem efeitos e resultados no seu cérebro. Ele atinge a meditação, o que é? Não é você ter tapetinho, respirar no alto da montanha, né, que eu falo. Você pode estar 5 minutos aqui antes de começar. Você tá com sua cabeça que tá lá chovendo de coisas. Comece com uma meditação guiada. Olha, feche os seus olhos. Seus pensamentos vão vir. Sim. O que é?
como qualquer concurso, como qualquer... É o Exato. hábito. Comece É o com hábito. pouco, comece com 1 minuto, não comece Um com minutinho. 5. E E vai uma aumentando. diquinha. Spotify tem canais com meditação guiada, YouTube tem aos montes de 5, 10, 15 minutos, meia hora. Entra lá, busca meditação guiada e experimenta. Fez um, gostei. Você não precisa também terminar, né? É a mesma coisa com o livro. Tá Perfeito. ruim, você não tem nenhum compromisso com o erro. Comecei, não tá trazendo desconforto, a voz, às vezes não gostou, a música que tá no fundo, troca, vai para outra. Prova, experimenta antes de descartar totalmente, porque Perfeito. realmente ajuda. Ajuda. Então, ele atinge essa parte do córtex pré-frontal, que não é o cérebro primitivo, que é o medo, Uhum, faz a gente uhum, correr ou fazer, ficar aquela ansioso. Pelo contrário, ele proporciona endorfina, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Você tem uhum. resultados de maior contentamento, mais calma. E isso ajuda a você ter mais conscientização e motivação para estudar. Exato. Segundo, atividade física, tá? Ela auxilia, ela tem vários aspectos. Não preciso ser um professor de educação física, mas eu posso ter, os estudos mostram que você tendo meia hora, por pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, você vai aumentar, porque ele estimula endorfina, aumenta a motivação, aumenta a concentração. Então, assim, não posso sair, faz em casa. Vai começando a correr, vai começando a fazer alguma Exatamente. coisa. Vai liberando essa endorfina no seu corpo, vai fazendo Exato. agachamento E deixa eu e falar uma vai. coisa. O pessoal, principalmente quem ainda, né, quem não tem seu próprio meio de subsistência, não tem seu salário, sua remuneração, e que está numa dependência de algum provedor para fazer o concurso, fica de certa forma tolhido. Ah, não vou fazer gasto com atividade física, porque mais um gasto, já estou dando tanto gasto. Ai, nossa, não vou sair 1 hora, meia hora, eu podia estar estudando esse tempo. Gente, pensa que é afiar o machado. Ninguém derruba a Isso! árvore e concurso é floresta que se derruba, tá? Se não tiver o instrumento certo. E é o que a Ju falou, sair para caminhar não custa nada. Põe uma música em casa, dança, não custa nada, tá? Não invente desculpas, mas faça. Também não é bom o extremo, né? Vou ficar 3 horas por dia fazendo CrossFit, porque você pode se lesionar também e não vai dar certo. Então, Porque agora equilíbrio é sempre. 40 minutos, 1 hora, excelente, Já tá excelente. O bom. dia que eu É não isso. posso, que eu fiz uma coisa 20 minutos, mas não deixa de fazer, né? É, Isso é importante, exato. não deixa de fazer, tá? Exato. Diminui cientificamente. Existem vários estudos, Frank, diminui depressão, tem mais eficácia do que remédios, né? Que alguém perguntou, Sim, tem perguntou. mais eficácia, e tem a chance de recaída no estudo feito por Frank no ano em 2000 tem 8% de recaída e medicamentos 38% de recaída. Então você Olha pode isso. perceber que atividade física é um remédio para o seu Médio e corpo, tanto. para tudo, tá? Um Fantástico. outro ponto importante, né, que eu vejo, até foi uma pergunta aqui sobre floral. Eu sou super a favor de floral. Eu faço Favorável. terapia com floral, que são flores, o Exato. floral de Bach, que vem lá da Inglaterra, né? Tem profissionais disso. Ele ajuda porque eles vão, como a minha terapeuta fala, vai aumentando as camadinhas da cebola para você Isso. encontrar e lidar com toda a sua questão do ser. Eu Tem falo que é razão, muito isso bom. mesmo. Eu Eu não fazia os. tomo Acho remédio. que era do Rescue, nas vésperas de prova Resto, também, que é um floral fantástico. perfeito. Fica na semana anterior, ai, lá ia, só no pinguinho. Isso, Rescue. 4 gotinhas de Rescue é ótimo Exatamente. porque ele dá conforto e suporte, tá? É, Quando a gente está com angústia, ele dá. Gente, pensa que isso, porque a gente fica dependente de medicamentos, né? Pensa que o assim. seu corpo, ele tem sim. Ele tem tudo que a gente possa fazer. Existem inúmeros estudos, né? Eu dou aula junto com o doutor Eduardo Silva, que era um neurocirurgião. A gente conversa Sim, muito. Ele tem inúmeras provas que o nosso corpo, não estou só falando, tem inúmeros estudos científicos que a gente tem alimentos saudáveis, ingestão de água, exatamente. ingerir A água durante o água. estudo, né? Os óleos essenciais que a Nathalie está falando,
ou É, Natália, não sei, ela trabalha com você, eu lembro Nathalie, dela. é minha irmã, minha Nathalie. irmã. Ah, sua É, irmã! Eu lembrava é. que ela estava super participativa. Pois é, Olha, pois é. Ó, para tem dormir, aqui qual o que de você alecrim, usa? eu uso muito para fazer Alecrim. foco, de concentração. Põe Alecrim para para trabalhar, já foco. coloco ele aqui e vai. Perfeito, perfeito. Excelente. São óleos essenciais que têm, existem estudos chamados aromaterapia que auxilia. Terapia, Por exemplo, eu sim. tô agitada, né? Não consigo dormir. Ah, uma dica importantíssima para o estresse e para a concentração nos estudos: dormir bem. Sim. É Dormir hidratação, bem. alimentação e sono, né? E atividade física. Não tem como, né? É Perfeito. fantástico, precisa mesmo fazer a conciliação de todos. A água, como você falou, hidratação, porque o cérebro não funciona se não tiver repouso, nutrição e hidratação. Sim, até a Má falou aqui, a lavanda para dormir, colocar gotinhas. Ah, Gente, no 3 travesseiro, gotinhas no travesseiro. fantástico. Chá, passiflora, camomila, melissa antes de dormir. Ele vai ter um sono reparador. Não precisa de nada, a gente tem. E até quero aproveitar e agradecer minha mãe, que quando eu tô mal, minha mãe fala assim, toma um chazinho. Aí eu lembro tanto da minha mãe. Minha mãe é serena Acolhedor, com esse né? chazinho. O chazinho é uma delícia e auxilia. Só cuidado, gente, não tomar muito para não ficar com muito sono, e não conseguir ler, né? Aí não consegue Boa! estudar. Tem que Não, para fazer. dormir. Só para dormir, É viu? só um pouquinho antes de Só para dormir, dormir. né? Só para Cuidado dormir. também com o café, não exagera no café. Concurseiro tem mania de exagerar, né, em produtos com cafeína. Sim, Precisa ter a cautela para que isso depois não entre num ciclo aí que te leve a outras consequências. É claro que tem momentos de estafa, mas se você estiver bem alimentado, exercício físico, um sono bom, não precisa ser 8, 10 horas por dia. Você tem que achar a sua taxa, mas dormir antes das 10 é excelente. Vê se consegue fazer isso. É melhor dormir antes, acordar mais cedo para fazer uma horinha de estudo antes de ir para o trabalho, etc., do que o contrário, né? Ir madrugada perfeito. dentro e depois é pior. Então tenha É, cautela. Pode só falar. uma coisa importante, a gente fala assim, sempre dormir e tal. Os estudos mostram que dormir à noite por conta da melanina, que está escuro, ele é mais, tem efeitos benéficos para o nosso cérebro, né? Para os Exatamente. hormônios que estão atuando durante a noite. Isso é um ponto. Só que tem pessoas que têm um ciclo de vida, o ciclo, né, de alerta durante tarde e noite. Se eu Uhum. sei que esse é meu ritmo, né? Eu preciso respeitar. Então, Respeitar. são aquelas pessoas que estão mais alerta, né? À tarde e à noite. Então, se eu tenho isso, vou focar, né? E aí, para dormir, eu vou diminuir e a pessoa dorme até um pouco mais tarde. Então, existe isso, né? Exatamente. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de lado. O sono, ele é sim importantíssimo porque Muito. ele ajuda no Na memorização. armazenamento dos conteúdos vistos, ou seja, a É. memória, ele está diretamente ligado à Memorização memória. diretamente ligada ao sono, realmente. E Então, quando você esse é um falou de ponto. escuro, eu também lembrei de uma outra dica bem válida. Ah, A iluminação, o seu ambiente de estudo, né? Ruídos sim, externos, às vezes usar um fonezinho para evitar, né, para tirar aquele ruído que o ruído. atrapalha. A iluminação do local de estudo é extremamente importante. Nada de luz amarela, que já dá aquele soninho, sempre luz Dá. branca, né? Para deixar tudo preparado. Amanhã eu vou estudar, já deixo o livro ali que eu vou estudar, o material. Não se atola de muito material, porque traz ansiedade também, né? Aquela mania de não, tem que ver isso. Vai aos poucos, vê o Perfeito. material, depois vai subindo, vai trazendo cada vez mais o conhecimento, né? Mas é muito importante também que você se conheça, como você falou. Tem gente que eu vou usar uma expressão mais tranquila, mais leiga. Tem gente que é do dia, tem gente que é da noite, né? Isso está Então veja qual é o certíssimo. seu ciclo e É se adapte a isso. ele. Isso mesmo. É importante até tem sonhar, né? Com as matérias. Faz parte. O sonhar mostra o nosso inconsciente, tá lá. Completamente. Né? O que é legal do sonho se você conseguir, como você lembrou, né, do sonho, o que ele pode estar trazendo, né? Porque às vezes é um medo,
o imaginário. Então, eu preciso saber, eu falo que um ponto importante é a gente ter um diário das nossas emoções. Porque quando a gente, por exemplo, né, passar no concurso, o que isso me remete? Eu tenho que ter clareza do discurso, aquilo que eu estava falando, Fer, naquela outra nossa live, o discurso entre o que eu penso, o que eu quero, o que eu penso, o que eu falo, quais as emoções envolvidas para que meu discurso, meu comportamento e meus sentimentos sejam coerentes, né? Exatamente. Então, por exemplo, então o sono, ele tem um dado assim, puxa vida, eu sonhei com o quê? Por que isso? Ah, porque eu tô ansiosa. Ah, isso. Então, através disso, o que eu posso fazer diferente? A programação. Então, quando você falou do lugar iluminado, né? Usar post-its, né? Eu coloquei post-its, usar agendas, fazer anotações do diário da semana. Isso vai organizar, né? E a questão também, uma outra pergunta, né? Tem algum fone específico que ajuda? Acho que é o fonezinho. Não, eu gostava de usar muito esses normais, que são de EPI, né, para ruído, ou tem uns até de natação de silicone que você coloca assim dentro. Tem muitos, você encontra em todo quanto é lugar. Mercado Livre tem aos montes. Mesmo para isolar o ruído externo e dar maior concentração. Usava nenhum específico, não. Tem um estudo que fala que quando eu coloco a Mozart, a Sinfonia de Beethoven, ele tem uma cadência maior, músicas, né, que tem clássicas. Tem algumas batidas bineurais que já entram aqui dentro das sinapses e já fortalecem, isso favorece. Isso mesmo, Fer. Isso Exatamente. mesmo. Então, não estou concentrando, é melhor eu colocar uma música que bem baixinho, mas ela vai ter uma cadência que vai me dar mais atenção e concentração. Mais atenção. Mas só instrumental, não música que você cante junto, senão fica compartilha a atenção. Aí não, é foco. Teve também uma perguntinha sobre como usar o alecrim. Eu coloco num difusorzinho elétrico, 3 gotinhas e deixo lá. Teve uma também muito legal, Ju, eu quero que você aborde essa. Ó, eu compro esse daqui, ó. Sempre eu tenho. Esse aqui, ó. Eu coloco isso, é esse mesmo que eu tenho, exatamente. Eu mesmo. Eu coloco as gotinhas aqui. Igualzinho. É esse mesmo. Teve uma perguntinha da Josiane, minha querida. Se afirmações positivas colaboram, auxiliam. Eu falei na nossa live passada que eu até fazia, né, visualizações. Coloquei o meu rostinho em cima da foto da pessoa que tomou posse, colocava o contra-cheque na parede, tudo para me incentivar, né? Para fazer aquela motivação. E essa imaginação, essa visualização positiva, a mentalização, para mim sempre foi muito importante. Mas eu quero que você fale um pouquinho disso também, Ju. Ela é importante porque quando a gente vai, primeira coisa, né? Eu preciso fazer aquele exercício. Tem até um exercício que eu faço quando eu dou mentoria. Eu faço assim, ó. Eu começo a pensar no concurso. Vamos pensar no concurso. O que vem na minha cabeça, né? Então eu preciso fazer um exercício que eu coloco assim, ó. Para saber essa análise entre a minha mente e meu cérebro. Porque a nossa mente, ela é brilhante. O nosso cérebro, se a gente manda a mensagem errada, ele não vai entender e não vai agir adequadamente. Porque a mente, o nosso cérebro, ele não aceita incongruências. Então, por exemplo, assim, ó, se eu quero passar no concurso, mas que por trás? Vou ter que abrir mão da minha vida. Eu vou ter que abrir mão, eu não quero abrir mão, eu vou ser uma pessoa amargurada. Gente, você vai conseguir focar no seu estudo? Não! Você vai se sabotar o tempo. Você vai encontrar inconscientemente desculpas. Você não vai conseguir. A gente não tem noção de como a gente pode se sabotar de coisas inconscientes, né? Que estão acontecendo. Puxa o nosso freio de mão e nem sabe por quê, né? Na verdade, às vezes você se barra na preparação e no concurso em si, porque você não quer depois exercer aquela atividade. Quantos que reprovam na OAB e etc, porque às vezes o pai tem um escritório, algum parente tem um escritório e acha que depois obrigatoriamente vai ter que trabalhar no escritório.
E aí, inconscientemente, dá aquele bloqueio. E você vai ver, é por isso que a pessoa não passa. Porque ela não Perfeito. conseguiu conversar, nem consigo e nem com o outro, falar, ó, uma coisa. Ela quer ser advogada, quer ser aquele profissional. Mas o que ela tem pânico é de ter que trabalhar junto. Ju, ó, a live tá, falta 4 minutinhos. Vamos fazer assim, eu vou encerrar a salva e a gente volta. Para concluir mais uns 10, 15 minutinhos. Pode ser? Pode ser, para a gente Tá bom. fechar. Isso. Maravilha. Gente, ó, vamos sair e voltar.